Continuando o nosso conteúdo de energia solar fotovoltaica, vamos continuar falando dos sistemas fotovoltaicos autônomos e mais especificamente agora sobre as baterias, né? Uma das principais partes desse tipo de sistema porque permite armazenar energia elétrica, que é muito importante, né, para o nosso dia a dia atualmente. Então, pessoal, existem vários tipos de baterias. As baterias geralmente são nominadas de acordo com o tipo de elemento químico utilizado, né, na reação ali para produzir essa corrente elétrica, a tensão elétrica. E tem vários tipos, com certeza. Tem baterias mais próprias para carros, tem baterias próprias para brinquedos, baterias para carros elétricos, né, todo tipo. E para os sistemas fotovoltaicos, teoricamente qualquer bateria serviria, porque basicamente você tem que armazenar energia. É claro que é uma quantidade relativamente grande de bateria, então, por exemplo, pensar em pilhas recarregáveis não é algo viável, teria que ser uma bateria maior. No entanto, existem baterias muito melhores do que as que são usadas na realidade, mas nem sempre o melhor é sempre o mais utilizado. Geralmente você utiliza o que tem o melhor custo-benefício. Então, quando você pega ali os pontos positivos e os pontos negativos, o que ficou ali? Ficou muito caro, então você não usa. Ficou muito ruim a serventia dela, a aplicação dela ficou muito ruim, então você não usa. Então você tem que encontrar ali um equilíbrio entre o custo e as vantagens e desvantagens e a disponibilidade do mercado também, que é muito importante. Então, vamos começar aqui. A bateria que é mais utilizada no sistema fotovoltaico, pessoal, é a bateria chamada bateria de chumbo ácido. Eu não vou explicar como que a bateria funciona, porque eu vou deixar isso para vocês num vídeo de terceiro, com explicação um pouco melhor e tal. Mas basicamente são algumas placas de material químico, né, principalmente o chumbo, colocadas num eletrólito, que é um líquido ali à base de água, que é o ácido sulfúrico, e que acontece ali uma reação química que gera ali 2 volts. E aí você coloca lá dentro de uma mesma bateria 6 pacotes desses, gerando 12 volts. A maioria das baterias utilizadas em sistemas fotovoltaicos vão ter essa configuração. Esse tipo de bateria é praticamente igual às baterias de carro, elas também são de chumbo ácido. No entanto, elas têm algumas diferenças. Você não pode utilizar a bateria de chumbo ácido de carro em sistema fotovoltaico e nem vice-versa. Lá no caderno didático tem algumas diferenças ali principais, mas principalmente assim é o seguinte: a construção da bateria de carro é feita para ter uma descarga muito forte, com uma corrente muito alta, só que durante um período muito curto, que é o momento do carro da partida. A partir desse momento, existe um gerador ali no carro que vai carregar a bateria e vai alimentar o carro ao mesmo tempo. Já a bateria utilizada no sistema fotovoltaico, ela não é para sofrer descargas muito grandes, assim, muito intensas e de curta duração. É o contrário, são descargas lentas, né, de longa duração e descargas mais suaves. Então, se você colocar uma bateria de carro para ser usada num sistema fotovoltaico, a vida útil dela vai encerrar muito mais rápido do que deveria. Né? E o contrário é a mesma coisa. Outra característica, a bateria de carro, pessoal, a construção dela, ela precisa do movimento do carro para misturar o eletrólito dela. Se você deixar uma bateria para carro parada, rapidamente também ela vai perder eficiência. Então, tem outras características. Além disso, esse tipo de bateria, ela pode ser aberta, ou seja, o eletrólito dela tem que ser completado com água de vez em quando, porque ele seca. Ela pode ser selada, que o eletrólito dela fica selado dentro dela, não tem como ele sair, então não é uma bateria mais cara, porque ela não usa manutenção nenhuma. Ou pode ser com o eletrólito em gel, que também é um tipo mais moderno atualmente, que é um pouco mais caro também. Então, quando você vê esse tipo de bateria, geralmente as que tem os terminais assim, um de cada lado, são as de chumbo ácido. E as que tem os terminais assim, um pertinho do outro, geralmente são as com eletrólito em gel ou um tipo de bateria que chama AGM, também que é uma bateria de alta eficiência. Até utilizada em alguns carros hoje em dia que tem sistema de start-stop, que o carro é ligado várias vezes, toda hora que ele para, ele desliga. Então, para esse tipo de bateria de carro que tem que ligar várias vezes, assim, em poucas horas, a bateria comum também não serve, porque são muitos ciclos de descarga ali em sequência. Então vamos lá, falando aqui agora da bateria própria de chumbo ácido, própria para sistemas fotovoltaicos. Geralmente, pessoal, essa bateria ela é chamada de estacionária, principalmente porque ela pode ficar parada, ao contrário da de carro, que tem que se movimentar para ali fazer a mistura química dela. Existem vários tipos de bateria, como eu disse, pessoal. Então, a gente está falando aqui dessa de chumbo ácido, que é a primeira daqui da tabela.
Então a gente pode ver aqui nessa tabela que tem várias características, não vou ficar passando por todas elas, mas olha só, tem o tipo de eletrólito, que é aqui o elemento químico que é utilizado como aquele líquido ali que ajuda na reação química, no caso aqui é o ácido sulfúrico. Você tem aqui a densidade energética, que pode ser assim, a quantidade de energia que a bateria armazena por quilo ou por litro, né, que tem a ver com o tamanho dela, com o volume, então tem esses dois dados aqui. Tem a eficiência dela, que é a quantidade de energia que ela realmente consegue fornecer, né, e ela sempre vai perder um pouco. Tem a vida útil, tem a quantidade de ciclos, que é assim, uma carga e uma descarga, é um ciclo. Tem a temperatura e tem aplicações. As principais baterias que tem aqui, que a gente vê no nosso dia a dia, são as baterias de chumbo ácido, eu falei dos carros, né, principalmente, as de níquel-cádmio, muito utilizadas hoje em dia, principalmente em ferramentas elétricas, por exemplo, uma parafusadeira, uma furadeira que utiliza bateria. Não é tão utilizada mais, por exemplo, em veículo, nem em aplicações muito refinadas, tipo notebooks e tudo. E hoje em dia a gente tem muito contato com essa de lítio. A de lítio também é muito utilizada. Vocês podem notar aqui na tabela que a densidade energética dela é muito maior do que a de chumbo ácido. Muito maior mesmo. A eficiência é maior, a vida útil é maior. Em anos, para você ter uma ideia, ela nem tem vida útil em anos, porque ela pode durar aí, décadas talvez. Só que ela é muito cara. Né? Então é uma bateria que não é utilizada em sistemas fotovoltaicos. Ela é mais utilizada em notebook, em celular, smartphone, filmadora, até em carro elétrico. São baterias que elas têm poucas limitações em relação à carga e descarga. Você consegue descarregar ela quase que totalmente e ela não vai ter problemas, né? Ao contrário da de chumbo ácido. E o problema é que elas são muito caras, então é inviável utilizar esse tipo de bateria em sistemas fotovoltaicos hoje em dia. Tanto que você nem acha no mercado, pessoal. Você procurar aí fazer uma pesquisa, você vai achar praticamente só a bateria de chumbo ácido mesmo. Então, continuando falando aqui das baterias, vou falar alguns termos, algumas terminologias sobre baterias que são muito importantes e que quando você ouvir falar, você tem que saber do que se trata. Vou começar aqui pela autodescarga. A autodescarga, pessoal, é um processo pelo qual a bateria se descarrega sem ser utilizada. Você coloca a bateria ali num armário, por exemplo, guardada, e ela se descarrega naturalmente. Então é um processo de autodescarga. Geralmente a bateria de chumbo ácido ela tem uma autodescarga elevada. Então não é uma bateria própria para você deixar ela parada há muito tempo. Talvez você já tenha visto alguém que deixou o carro desligado aí uma semana ou duas, e quando foi ligar o carro não pegou mais, porque a bateria autodescarregou demais. E aí fica entre 5% e 30% por mês a autodescarga. Enquanto uma de níquel-cádmio, por exemplo, que é uma outra que descarrega relativamente muito, ela fica entre 3% e 6% ao mês de autodescarga. E tem um problema a mais. A autodescarga ela é mais pronunciada com o aumento da temperatura. Então, quanto maior a temperatura que essa bateria tiver armazenada daquele ambiente, maior vai ser a autodescarga mensal. Né? Então, é sempre importante lembrar isso. A temperatura vai ser citada aqui outras vezes, porque ela vai ser sempre um problema para as baterias, porque às vezes o aumento da temperatura é bom, às vezes é ruim, nós vamos ver isso aqui aos poucos. Agora vamos falar da capacidade, eu vou até trocar a tela aqui, eu quero explicar para vocês com um pouco mais de calma. Vamos falar aqui, pessoal, da capacidade da bateria. Vou pedir desculpa pela minha letra que não fica tão boa aqui na mesa digitalizadora, mas eu acho que vai ficar fácil de entender. A capacidade de uma bateria, ela pode ser, tem a ver com a quantidade de energia que ela pode fornecer. Então pode ser watt-hora, que é o mais comum que a gente está acostumado aí no dia a dia, falar watt-hora, quilowatt-hora, a gente já viu vídeo aula sobre isso, está bem fresco na nossa cabeça. E pode ser também o ampere-hora. O ampere-hora não é tão comum a gente falar, mas para baterias em especial, é muito mais utilizado o ampere-hora do que o watt-hora. Onde que você vai ver ampere-hora na sua vida? Principalmente quando você vai comprar um smartphone, por exemplo, ou até um notebook, mas o smartphone isso é mais relevante. Qual que é a capacidade da bateria? Por exemplo, o meu smartphone tem uma bateria boa. Ela é de 4.000 mAh ou 4 ampere-hora. O que significa isso? Vamos pegar aqui um exemplo de uma bateria de 30 ampere-hora. Significa, pessoal, que em teoria, daqui a pouco eu vou explicar por que é só em teoria, ela pode fornecer uma corrente de 30 amperes constantemente durante 1 hora. Acabou esse tempo, encerrou a carga da bateria. Ou eu posso fazer 30 ampere-hora, 1 ampere durante 30 horas. Também é possível. Ou 2 amperes por 15 horas. Ou ainda 3 amperes por 10 horas. E por fim, 5 amperes por 6 horas. Ou seja, que a gente chegou à conclusão?
que a corrente que a bateria vai descarregar vezes o tempo de descarga total tem que dar 30. Então é muito comum assim você utilizar essa unidade de ampere-hora para mostrar a capacidade de uma bateria de fornecer energia. Muito comum mesmo. E eu falei que é em teoria esse valor, pessoal, porque geralmente a descarga da bateria, que vem escrito lá, por exemplo, 30 ampere-hora, só serve para uma descarga de 100 horas. Então você teria ali 300 miliamperes durante 100 horas. Beleza, ela consegue manter ali a tensão bacana, a corrente tranquila. Beleza. Agora, se eu aumentar a corrente, por exemplo, colocar aqui 5 amperes, é muito provável que ela não dure 6 horas. Aí acontece uma série de perdas ali, até por aquecimento mesmo, e parte dessa energia se perde. Então, a capacidade da bateria ela varia com a velocidade da descarga, ou com a corrente de descarga. Se eu quisesse falar essa mesma bateria de 30 ampere-hora em watt-hora, pessoal, eu teria que levar em consideração a tensão da bateria. Como a maioria das baterias são de 12 volts, eu usei 12 volts aqui na comparação. Então, por exemplo, 1 ampere durante 30 horas, quanto de energia que daria isso em 12 volts? Então eu sei que watt-hora vai ser tensão vezes corrente, que é watt, vezes o tempo. Então, 1 ampere por 30 horas vai dar em watt-hora 1 ampere vezes 12 volts, então deu uma potência aqui de 12 watts, vezes o tempo 30 horas, 360 watt-hora. E todas essas relações aqui que davam 30 ampere-hora, elas vão dar, na comparação com 12 volts de tensão, 360 watt-hora. Então, essa relação, pessoal, é bem fácil de fazer, só que você tem que levar em consideração a tensão. Se tiver uma bateria de 24 volts, por exemplo, você teria que colocar aqui 24. Tranquilo? Então, beleza. Então, a princípio, a gente vai usar sempre ampere-hora. Mas se você um dia quiser pegar uma bateria aí que tem um watt-hora, né, especificado, com a tensão dela, você faz essa conversão aqui muito tranquilamente. Certinho? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o que acontece? Olha só a diferença que eu mostrei para vocês. Essa bateria que eu estou mostrando para vocês aqui agora, ela vai ter, tem aqui isso aqui veio de um manual de uma bateria mesmo, e cada tabela dessas aqui é um modelo diferente. Começando por esse modelo aqui que é o DF30, que se eu não me engano tem até lá na escola uma bateria dessa. Eu vou mostrar a foto para vocês depois. Olha só que interessante. Essa bateria, para uma descarga durante 10 horas, ela tem 24 ampere-hora de capacidade. Se você descarregar ela durante 20 horas, então uma descarga mais lenta, que vai demorar mais tempo, passa para 26. E para uma descarga de 100 horas, ela chega a 30 ampere-hora. Então, a capacidade máxima dessa bateria é 30 ampere-hora. E aqui são os outros modelos, pessoal. E aí a queda é a mesma. Essa linha de baterias da Freedom, que é a marca Eliar, fabricante, ela vai de 30 ampere-hora até 240 ampere-hora por bateria. Nós vamos falar um pouco mais disso no futuro, quando a gente for dimensionar esses sistemas. Mas pode ver que tem o peso dela aqui embaixo também, tem as dimensões. Então, a última bateria aqui tem 50 centímetros de comprimento e 60 quilos. Enquanto a primeira aqui, que é menorzinha, tem 18 centímetros de comprimento e 9 quilos mais ou menos. Beleza? Vamos passar por isso depois. Então, olha só, pessoal. Essa tabela agora tem aqui a capacidade de descarga dela em corrente pelo tempo. Então, olha só que interessante. Se eu multiplicar aqui corrente vezes tempo, na primeira tem a bateria, aqui tem o modelo dela que eu expliquei, aqui tem o tempo da descarga e a corrente que ela consegue manter. Então, se eu multiplicar tempo vezes corrente, tem que dar a capacidade da bateria para aquela corrente, é claro. Então, vamos tomar sempre a DF300 como referência, porque ela é uma bateria de 30 ampere-hora, que eu expliquei para vocês. Então, se eu tiver uma descarga de 100 horas, né, que vai dar uma descarga de 300 mA, ela vai dar aqui os 30 ampere-hora. E cada vez que eu vou diminuindo o tempo de descarga, a corrente aumenta, mas não aumenta na mesma proporção, significando que está caindo cada vez mais a capacidade da bateria. Até que chega no momento, pessoal, que se eu descarregar ela com 15 minutos, ela mantém 40 amperes vezes os 15 minutos aqui. Isso aqui, pessoal, vai dar uma capacidade de 10 ampere-hora. Se eu multiplicar aqui 1/4 de hora, né, 25% de uma hora, que dá 15 minutos, vezes 40 amperes, vai dar 10 ampere-hora. Então, olha o tanto que a capacidade da bateria varia com a velocidade da descarga. E isso, é claro, que é para 25 graus Celsius de temperatura, que se a temperatura aumentar, essa capacidade cai um pouco.
e para tensão final de 10,5 volts. Porque essas baterias têm um probleminha também, que elas não conseguem manter a 12 volts o tempo todo, não. Vai caindo a carga dela, a tensão vai caindo junto. E aí o fabricante indica que se der 10 volts e meio, é melhor você desligar, porque ela está chegando já num limite perigoso que pode causar danos permanentes à sua bateria. Então, vou passar por esse gráfico aqui agora, porque é basicamente a mesma coisa, pessoal. E vamos para esse outro aqui, que tem o gráfico mostrando, o fabricante mostra para você, olha, aqui tem a tensão da bateria no eixo X, no eixo Y, e o tempo em horas no eixo X. E cada gráfico desse é uma descarga com corrente diferente. Então, olha só que interessante. Se eu descarregar minha bateria é lógico que essa aqui é a DF300 também. Cada modelo desse vai ter um gráfico próprio. Se eu usar uma corrente de 2,5 amperes constantemente, o tempo todo, essa bateria vai sair aqui de quase 13 volts de tensão até 10 volts e meio, que é o limite, em mais ou menos 11 horas. Então vai dar aqui mais ou menos uns 27, 28 ampere-hora de capacidade. No entanto, se eu usar uma corrente, por exemplo, de 10 amperes, é uma corrente bem alta, ela vai durar aqui pouco mais de 10 horas. Vamos pôr aqui, pouco mais de 2 horas, perdão. 22, vamos dar 2 horas mais ou menos, então vai dar uns 20 ampere-hora, 22 ampere-hora, por exemplo. Então, só mostrando para vocês que a capacidade da bateria varia muito, muito mesmo com a velocidade da descarga ou com a corrente, a intensidade da corrente que você está tirando da bateria ali. Beleza? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Na próxima, a gente vai continuar estudando as características das baterias. É um conteúdo um pouquinho chato, mas que nós vamos passar por ele aqui nessas 2 semanas bem rapidinho. Então, até lá!